Ah, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Amélia lá do fundo do mar. Olá, Kay, tudo bem com vocês? Ah, vocês querem saber quem é a Amélia? A Amélia é a personagem da nossa história de hoje. Vejam só, turminha. Amélia e o peixe. Isso mesmo. A autora desse livro aqui se chama Helga Busch. E será a nossa autora de hoje trazendo esta história tão bonitinha pra gente. Bom, turminha, esta história começa assim. Era uma vez uma menininha que se chamava Amélia. Toda lindinha, uma menina que amava a natureza. Porém, um dia, ela foi passear no mar, na praia, com seus familiares, com seu papai e com a sua mamãe. E ali ela chegou e naquele momento ela não tinha ninguém para brincar com ela e ela se sentiu muito sozinha. Então, ela se aproximou um pouquinho do mar, deixou que as ondas banhassem os seus pezinhos, mas ela não achou muito interessante não. E ficou ali bem paradinha, olhando para as ondas do mar, sem achar muita graça naquilo. E aí, ela resolveu entrar um pouquinho mais. E as ondas iam e vinham, olhando os seus pés. Logo ela saiu dali. Ela não achou muito interessante. Ficou brincando na areia com seu baldinho, mas ela sentiu muito calor e foi novamente lavar os pés. E nesse momento, ela entrou um pouquinho mais e sentiu uma mordiscada no seu dedinho. Ela se assustou, retirou imediatamente o seu pé da água e ficou procurando o que poderia ser. O que teria picado ali, o que teria mordido o seu pezinho, o dedo do seu pé. E ela então percebeu que haviam ali alguns peixinhos por ali. E notou que um peixinho ficou mordiscando o seu dedinho. E ela ficou olhando aquilo e achou até bom. E deixou que o peixinho mordiscasse seu dedinho. E aí, ela ficou ali um tempão brincando com aquele peixinho. Mas logo anoiteceu e ela foi embora. Foi embora, mas carregando no seu pensamento aquele peixinho que havia mordiscado o seu dedinho. E ela mal podia esperar o dia seguinte para poder voltar lá na praia e quem sabe poder brincar com o peixinho novamente. E então, assim ela fez. Quando o dia amanheceu, a Amélia voltou para a praia com seu pai e com sua mãe. Imediatamente, ela já foi colocando seus pezinhos no mar. E ali, o peixinho começou a mordiscar novamente o seu dedinho. Querem ver o peixinho? E o peixinho começou a mordiscar o seu dedinho. E nadava pra lá e pra cá. Brincaram bastante, mas o dia acabou novamente e a Amélia teve que ir para casa. Mas ela ficou tão tristonha quando ela voltou para casa porque ela já sentia falta do peixinho. E aí ela teve uma ideia. No dia seguinte, sabem o que ela fez? Ela pegou um pote e levou até a água do mar. E ali ela encheu de água e ficou esperando o peixinho chegar. Quando o peixinho chegou e começou a mordiscar o seu dedinho, vocês podem imaginar o que a Amélia fez? Exatamente. A Amélia colocou o peixinho dentro do potinho com água. Lá dentro o peixinho ficou. O peixinho estranhou aquele ambiente, porque era muito menor do que o ambiente no qual ele costumava viver, que era aquele mar imenso,
Com tanto espaço, ele poderia nadar para onde ele quisesse. E ali naquele potinho, mal ele podia mexer as nadadeiras. Mas a Amélia ficou super feliz colocando o peixinho ali dentro do pote. E foi embora para casa, levando o peixinho. Lá na casa dela, esse peixinho foi ficando tristonho. Tristonho, tristonho. E ele parou de nadar. Ele não mexia as nadadeiras dele. Era muito pequeno o pote. E ele foi ficando triste, triste, paradinho, paradinho. E a Amélia conversava com ele, mas de nada adiantava. O peixinho não se movia. Então, a Amélia percebeu que o peixinho não era feliz lá dentro daquele potinho, não. Que o lugar dele ser feliz era onde, Kay? Exatamente no seu habitat natural, lá no mar. Então, no dia seguinte, a Amélia voltou com seu pai e sua mãe lá na praia e ela levou o potinho. Quando ela chegou lá, ela pegou o peixinho, tirou ele de dentro do pote e, novamente, a menina fez o quê, turminha? Ela devolveu o peixinho para o mar. Ela soltou ele lá no mar e rapidamente o peixinho saiu e foi embora junto com seus outros amigos peixinhos e nadava todo feliz e contente. A Amélia, ela ficou triste. As lágrimas corriam pelo seu rosto porque ela queria muito aquele peixinho para ela. E ela pensou que nunca mais ela veria o peixinho novamente. E foi para casa bastante triste. Mal conseguiu dormir de tanta tristeza. Mas no dia seguinte, ela resolveu ir à praia novamente. Se despedir do mar, porque ela já estava voltando então das férias que haviam acabado. E ela então resolveu molhar os seus pezinhos lá pela última vez ali no mar. E, para surpresa da Amélia, o que aconteceu, turminha? O peixinho voltou e começou a mordiscar o seu dedinho. A Amélia se assustou, mas logo percebeu de quem se tratava. Era o seu amiguinho peixe que retornava. O peixinho também gostava muito da Amélia e ele nunca deixaria de ser amigo da Amélia. Naquele momento, a Amélia entendeu que para ser amiga do peixe, ela não precisava levá-lo para casa dentro daquele pote minúsculo, porque o lugar do peixinho ser feliz era ali no mar. Então, daquele dia em diante, a Amélia, sempre que ia à praia, ela encontrava com seu peixe amigo e os dois brincavam. E o peixinho mordiscava seu dedinho o tempo todo. E a Amélia dava pulinhos de alegria e brincava bastante. Aí, Kay, e esta história? Entrou por uma porta, saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Vamos cuidar dos animaizinhos. Os animaizinhos foram feitos para serem livres, certo? Alguns animaizinhos, como o cachorro, por exemplo, a gente pode ter em casa, porque ele vai brincar, vai pular, ele vai se sentir feliz ali. Mas alguns animaizinhos, como o peixe, eles não conseguem viver muito tempo longe do seu habitat natural, que é o mar, que é o rio, né? Que é uma lagoa. Mas a Amélia entendeu que o peixinho estava feliz lá, no lar dele. E a Amélia poderia vê-lo sempre que ela queria. Que é isso, Kay? Espero que tenham gostado da história. Super beijo pra vocês. Amanhã a Miss Kaylee está de volta com mais uma leitura interativa. Tchau, tchau! Com mordiscadinhas nos dedinhos de vocês. Tchau, Kay!